Oi gente, tudo bom? Todo final de mês, desde o início de 2020, eu faço o vídeo de assistidos do mês, onde eu trago todas as produções entre seriados e filmes que eu consumi ao longo do mês como dicas para vocês. Então eu acabo escolhendo 5 dessas produções e falo com mais detalhes, e no geral eu aponto todas elas e dou uma classificação de 1 a 5 estrelas. Desde o mês de novembro eu acabei não fazendo esse vídeo aqui no canal por motivos diversos, especialmente porque no mês de novembro e dezembro foi um período que eu trabalhei muito. Quem não sabe, eu sou jornalista, então no período de eleições eu trabalhei bastante, então eu acabei não vendo muito filme, não vendo muito seriado em comparação aos outros meses. Então, para não trazer coisas poucas dicas, que eu acho que é o intuito desse vídeo, eu achei melhor acumular. Então eu somei tudo que eu consumi ao longo do mês de novembro e dezembro e trouxe aqui um grande apanhadão, onde eu também vou pontuar de 1 a 5 estrelas as produções que eu assisti e vou escolher 5 para falar com mais detalhes. Então esse é o vídeo de assistidos dos meses de novembro e dezembro de 2020. E antes de eu falar sobre essas produções, eu vou fazer o que é de praxe aqui no canal, que é pedir pra você dar uma conferidinha se já tá inscrito aqui no canal. Se não, clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Também vou te convidar a clicar no joinha, porque esse curtir me ajuda muito na divulgação do vídeo. Já comenta aqui embaixo outras produções pra eu conferir também. Também indica série, indica filmes. Aqui embaixo também tá marcadinho todas as minhas redes sociais. Me segue lá, eu vou ficar muito feliz com essa interação de vocês. Também compartilha esse vídeo no WhatsApp, manda pra grupos que você participa, vou ficar muito contente, isso ajuda muito na divulgação e o canal sempre cresce muito mais com essa participação de vocês. Bom, eu tô com a colinha aqui na minha frente no computador. Foram no total 14 obras ao longo dos meses de novembro e dezembro. Como eu comentei, foram 2 meses que eu acabei trabalhando muito, né, fora da internet, então não assisti grandes coisas, né, não assisti quantidades grandes nesse sentido que eu digo, e que em comparação aos outros meses, 14 produções é praticamente o que eu assisto em um mês só. Mas assisti bastante coisa legal e aqui eu vou comentar quais foram as obras e aqui do lado eu vou colocar quantas estrelas elas merecem. Então, ó, no mês de novembro eu assisti The Office, 4ª temporada, o filme Host, assisti também o filme Os Novos Mutantes, ao filme A Criada, também assisti Até Que Você Me Ame, o filme Os Goonies, sim, eu ainda não tinha visto Os Goonies, o filme O Chalé. E aí no mês de dezembro eu assisti as seguintes produções: o filme A Ligação, o filme Pode Guardar um Segredo, a série The Undoing, o filme Que Horas Ela Volta, Boa Noite Mamãe, Velozes e Furiosos Hobbs and Shaw e também o filme Jumanji Próxima Fase. Agora desses eu vou escolher 5 produções para falar com mais cuidado, com mais detalhes sobre elas, o porquê que eu dei, a quantidade de estrelas que eu dei. E geralmente todas essas obras que eu cito aqui ainda não tem vídeo no canal, então se ainda alguma delas eu não comentei aqui e você ficou curioso, provavelmente ainda vai sair resenha aqui no canal. Então é só acompanhar os vídeos próximos aqui, que sempre tem novidade, eu tô sempre comentando sobre essas produções e provavelmente os próximos vídeos são sobre essas obras que eu citei aqui. No mês de novembro eu assisti a produção Os Novos Mutantes, que finalmente saiu do papel. Já é uma produção que está sendo anunciada já há 2 anos, inclusive já tem vídeo aqui no canal comentando a minha expectativa para filmes de terror adolescente que estavam para chegar aqui nos cinemas brasileiros, na verdade nesse caso os cinemas mundiais, em 2020. Chegou bem no finalzinho do ano, quase nos últimos minutos do segundo tempo de 2020 e infelizmente por causa desses atrasos provavelmente o filme ele não foi tão bem recebido. Na verdade o filme é bem ruinzinho, eu não gostei muito, acho que eu dei 2 estrelas pra ele. É um filme arrastado, é um filme difícil, é um filme com história meio complicada, é um filme que vem meio sem uma introdução, então do nada a gente é apresentado a uma instituição que cuida de adolescentes que tem alguns poderes, a gente depois entende que são mutantes,
E a gente acompanha a protagonista, que acabou de perder o pai. Ela teve um ataque que ninguém entende muito o que acontece, e a gente só vai entender isso ao longo da trama. E ela acorda já nesse hospital que é gerenciado pela médica coordenadora, que é interpretada pela Alice Braga, que é uma das coisas positivas do filme. Ela tá muito legal, apesar da personagem dela não fazer muito jus ao que o filme pedia, né? É um filme arrastado, é um filme difícil de entender, bastante confuso, muitas coisas. Os personagens, como eles já são baseados em quadrinho, a impressão que dá é que a produtora não quis, que o estúdio, no caso, não quis perder muito tempo explicando o que seria cada um dos personagens, como se o público que estivesse assistindo ao filme já soubesse de todo o background, e eu acho isso muito falho. Faltou essa explicação para que você crie um entrosamento com os personagens, então eu não senti nenhuma empatia por eles, eu não torcia para nenhum deles, justamente porque eu não conhecia, sabe, a história pregressa de nenhum deles. Então eu senti falta disso. O filme ele não tem fôlego, ele não tem vida. Eu achei um filme realmente muito ruim, infelizmente, apesar de ser um filme Marvel, um filme baseado em quadrinhos, ter esse tema de aventura, que é um tema que eu gosto muito. Infelizmente, não foi uma boa produção. Agora, falando de um filme que eu gostei demais, que eu também assisti no mês de novembro, foi a produção sul-coreana A Criada. Eu já tinha ouvido falar muito sobre ela há muito tempo atrás. É um filme que já tinha recebido elogios há muito tempo. É uma produção relativamente mais antiga, não é um lançamento, e que eu ainda não tinha tido a oportunidade de assistir. Fui assistir ano passado e eu não sei porque eu demorei tanto para conferir. Eu ando muito na vibe de produções sul-coreanas, produções asiáticas de uma forma geral, e esse filme é muito legal. Ele conta a história de uma trambiqueira, que ela é contatada por um outro rapaz que também aplica golpes, para eles acabarem sendo introduzidos numa casa de uma herdeira. Ela é criada pelo padrasto dela, e ali a intenção deles é seduzi-la para que eles possam pegar a herança dela. Só que o filme ele tem tanta reviravolta, e tanto é que ele é dividido em 3 partes, e existem 3 reviravoltas, que o filme te prende do começo ao final. É uma história super legal, além dessa reviravolta, desse suspense que te prende do começo ao fim. Também é uma obra que te dá informações sobre o contexto histórico da Coreia do Sul naquele período, que no caso era a Coreia, né? Foi na época que eles estavam sob a dominação do Japão. Também tem um pouco de contexto sobre a literatura erótica na época. Tem várias coisas ali que você acaba pescando de informações complementares à obra. A Criada é um filme excelente, acho que eu dei 5 estrelas e super merecido. Eu tenho intenção, inclusive, de fazer futuramente um vídeo aqui no canal analisando pormenores do filme, mas vai me tomar um pouco mais de tempo, porque eu quero fazer uma pesquisa mais completa, então eu não poderia perder a oportunidade de indicar esse filme aqui pra vocês. Para não faltar uma boa indicação de um filme nacional, eu também assisti no mês de dezembro, depois também de muito tempo do lançamento, o filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. Na verdade, eu já tinha visto vários pedaços desse filme ao longo desses anos, desde o lançamento, porque ele constantemente passa na TV fechada, na aberta nem tanto, e eu acabava nunca assistindo ele por completo. Eu acabei assistindo ano passado, parece que faz tanto tempo, né, 2020. Eu assisti do começo ao final e eu amei. Eu já amo a Regina Casé, eu acho ela uma excelente atriz, especialmente quando ela interpreta esses personagens mais simples, personagens que são carregados de uma história, um personagem que precisa, sabe, você entender a bagagem dela para poder você compreender a complexidade dela, personagem cheia de camadas, e ela entrega muito. Na verdade, é uma história em que você acompanha a personagem da Regina Casé e você inevitavelmente associa com N outros personagens que estão na sua cabeça, que você já esbarrou, você já vivenciou ao longo da sua vida. Eu vi vários parentes meus através desse personagem, sabe? É uma história que é muito um retrato do Brasil, mostra as diferenças de classes sociais, porque a Regina Casé é uma empregada doméstica na casa de uma família de classe média alta de São Paulo. E ali a gente acaba acompanhando a história dela com aquela família e a interferência que existe naquela relação com a chegada da filha dela, que veio de Pernambuco. Então a filha dela acaba chegando ali na cidade para poder estudar, ela vai prestar um vestibular, inclusive é na mesma universidade que o filho da patroa também vai prestar. Então acaba rolando toda essa questão da diferença de tratamento, do quanto muitas vezes as empregadas domésticas são tratadas como da família, mas que não são da família coisa nenhuma. Então é muito legal, sabe?
sabe? Tem uma mensagem muito bonita no final. É um filme muito bem feito. Eu adorei, assim, de verdade. Entrou na minha lista de filmes preferidos, não só nacionais, como produções de uma forma geral. Vale muito a pena. Fugindo um pouquinho do estilo de filmes que eu assisto e que eu trago aqui no canal, eu também vou comentar um pouquinho do filme que eu assisti agora no mês de dezembro, que foi Velozes e Furiosos Hobbs and Shaw. Eu particularmente não sou fã da franquia Velozes e Furiosos. Eu assisti ao primeiro, segundo e terceiro, depois eu assisti ao sétimo e depois eu não assisti mais nenhum. Então eu não entendia muito o contexto da história, por isso que eu acabei adiando de assistir esse filme Hobbs and Shaw, porque eu queria assistir toda a franquia primeiro. Mas sem pressa, porque não era meu estilo preferido. E acabou que passou na TV, eu acabei assistindo e eu gostei, sabe? Apesar de ser um estilo totalmente diferente do que eu costumo consumir, eu achei uma produção divertida, ela tem uma ação num ritmo certo, não é um filme cansativo, não é um filme confuso. Eu fiquei com medo de não entender algumas referências, porque como eu comentei, eu não assisti a todos os filmes do Velozes e Furiosos, mas acho que mesmo se você não assistiu as outras produções, você vai entender como eu entendi. Então é uma obra que por si só se segura sem estar amarrada com as outros filmes da franquia. Embora a sensação que eu tive, eu não sei se você que é fã de Velozes e Furiosos também teve essa sensação, que é um filme tão independente que ele poderia receber qualquer outro nome. Ele não precisava ser um filme Velozes e Furiosos. A única conexão é que os dois protagonistas do Hobbs and Shaw, que é o The Rock e o outro ator, eu esqueci o nome, eu vou colocar aqui embaixo, eles participam dos filmes Velozes e Furiosos, então são personagens já recorrentes nessa outra trama. Então, as pessoas que já acompanham toda a saga já conhecem a história desses personagens. Eu achei divertido, eu achei legal. Esses dois personagens, eles não se dão nos outros filmes, então nesse eles também têm uma certa birrinha, mas eles acabam unindo força para ajudar uma das personagens ali, que é uma das protagonistas, que ela tem um parentesco com um desses personagens, e eles acabam unindo forças para ajudar, porque eles precisam salvar o mundo de um vírus. É interessante, é gostoso, para quem gosta de ação é uma boa pedida. E por fim, o mais recente, a obra da franquia Jumanji, que é uma obra que eu gosto muito, que teve o primeiro filme lançado na década de 90, eu assisti muito criança, acho que assisti no cinema, se eu não me engano. Aí teve a nova versão, que foi acho que em 2018, eu assisti no cinema também e trouxe toda uma modernidade, porque conseguiu resgatar toda a história do Jumanji, que foi tratado no filme da década de 90 e depois no desenho animado, que eu também adorava assistir quando era criança, e teve toda essa conexão, embora trouxe a modernidade dos videogames. E agora, com essa nova produção, que é a próxima fase, a gente acompanha como se fosse realmente uma nova fase mais difícil, com um novo chefão, uma complexidade dos jogos, dentro também dessa temática de Jumanji. Inclusive, os personagens do filme anterior, eles são trazidos de volta nesse filme, eles já têm um entrosamento melhor, embora alguns deles ainda tenham uma dificuldade de associar o mundo real, em comparação ao que viveram na época de Jumanji, então existe esse conflito também, mas eu acho que o mais legal dessa nova obra são os personagens novos que são acrescidos, que são os dois idosos, que são interpretados pelo Danny DeVito e pelo Danny Glover, que são dois atores excelentes, eu adoro. A participação deles faz toda a diferença, especialmente porque eles aparecem realmente no corpo deles só poucos minutos do filme. No restante a gente acompanha eles com os seus avatares, então eles dentro dos jogos, e eles não conseguem perder esses trejeitos, sabe? Então é muito interessante você ver os personagens do jogo, como por exemplo The Rock, interpretando um velhinho, né? Que é por exemplo Danny DeVito, enfim. Eu achei muito legal, achei divertidíssimo. A história, o plot twist, né, da história desse último filme é muito interessante. Gostei bastante, ri muito do começo ao final. Ainda acho que o filme anterior é melhor do que esse, mas vou te falar que a qualidade tá quase para a par. Porque tá bem interessante, pra quem gostou do filme Jumanji na versão de videogame, vai gostar dessa continuação porque ela faz jus. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu comentei, comenta aqui embaixo na caixinha de comentários outras obras para eu assistir também. Prometo que depois eu trago aqui comentários, falo se eu gostei, se eu não gostei, dou classificação de 1 a 5 estrelas. Vou adorar essa interação de vocês. Espero que vocês também já tenham assistido algum filme desse, tenham uma opinião parecida. Se não, também comenta aqui embaixo. Se você de repente não gostou de um filme que eu gostei ou gostou de um filme que eu não gostei, fala aqui embaixo, que essa troca de informações sempre acrescenta pra gente, né? Sempre acrescenta informações, melhora muito o meu trabalho aqui, depois eu acabo acrescentando informações, enfim, sempre me agrega valor. É isso, gente, um grande beijo e até o próximo!